Política com Fatos, um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo, aqui na Rádio Sines. Bem-vindos ao programa Política com Factos. Na semana passada tivemos como convidado Manuel Campos, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís, no Concelho de Odmira, e ao longo da entrevista percebemos que os principais objetivos que este Presidente tem para a sua freguesia não dependem apenas da freguesia, mas de outras entidades, nomeadamente o arranjo dos caminhos, a segurança pública e também a construção de um estacionamento. De seguida, vamos fazer uma pequena análise a esta entrevista. Saúde Filipe Alexandre Raposo e António Brás. Muito bom dia. Bom dia ao nosso vasto auditório e também a quem nos acompanha naturalmente lá em casa e nas redes sociais. Em relação à entrevista do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Luís, que naturalmente é sempre um gosto ter todos os presidentes do Alentejo Litoral, como é esse o nosso compromisso do nosso programa, e os do Concelho de Odmira, tal também como do Concelho de Alcácer, e não desfazendo de ninguém, estão mais longe, e é sempre para nós um gosto, e reconhecemos que o esforço que às vezes fazem para estar aqui presentes, e por isso também um agradecimento muito especial a todos, mas aos mais longe em particular. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Luís é uma pessoa experiente, como se costuma dizer, da velha guarda, já tinha sido presidente noutros mandatos e agora voltou. Tal como de uma forma geral, dos presidentes, já é antigo nas lides, sabe muito bem o que é que se passa, também sabe muito bem o que é que quer. Há ali a questão de a Junta de Freguesia não é do mesmo partido da Câmara Municipal, e já falámos nisso várias vezes. Às vezes é um ponto a favor, outras vezes é um ponto contra. Deixou muito bem claro que há ali uma relação cordial, mas com as suas diferenças, né? E fez questão, e está naturalmente no seu direito, de referir alguns factos que queria ter outro tratamento e outra atenção por parte da Câmara Municipal de Odmira, mas faz parte daquele leque de presidentes, e já passaram por aqui alguns, que não têm problemas de ir para o terreno e de arregaçar as mangas e trabalhar, e foi curioso, no bom sentido, que falou que estava a tapar buracos, e no dia que eu liguei a fazer o convite, por acaso foi engraçado, e só a título de curiosidade, eu liguei e disse: espera aí que eu estou aqui de pá na mão, aqui a tapar uns buracos. Por isso não é daqueles que têm medo de trabalhar, e isto digo eu, não é? Provavelmente também é por isso que as pessoas se identificam, ou a maioria das pessoas, e que há algumas coisas que vão aparecendo feitas. Eu digo algumas coisas vão aparecendo feitas porque a grande maioria das vezes, e ainda infelizmente no nosso país ainda não passámos essa parte, que é reconhecer às juntas de freguesia, ou pelo menos à maioria, naturalmente que não são todas também, que a descentralização de competências e de dinheiro muitas vezes é mais eficaz, porque aplica-se o dinheiro mais rápido e provavelmente também, na grande maioria das vezes, em problemas já identificados e de primeira necessidade, que muitas vezes as câmaras municipais, até lançarem os concursos quando é necessário, até os serviços funcionarem para executar o que é preciso nas freguesias, por vezes demora muito tempo. Por isso, de uma forma geral, é mais um presidente que, na minha opinião, marca a diferença pela positiva. Viva, bom dia. Nós,
nesta aventura que nos lançámos de entrevistar todos os presidentes de junta do litoral alentejano, há uma coisa, pois já há uma coisa interessante, que é a diversidade, também essa riqueza que tem estas coisas, a diversidade. Temos aqui apanhado pessoas mais novas, mais velhas, temos apanhado pessoas muito politizadas, outras muito pouco politizadas, mais experiência, menos experiência, temos apanhado tudo. Agora, temos encontrado aqui tudo. Agora, há aqui uma questão que tem sido transversal a todos, e isto que o Filipe diz é a realidade. Há uma grande proximidade, estas pessoas, que também era mais ou menos suposto, até pela dimensão das freguesias, mas é pessoas que conhecem muito bem o seu território, conhecem muito bem as suas pessoas. Isto é os fatores comuns. Conhecem muito bem o território, conhecem muito bem as pessoas, e eu até agora, talvez com exceção de uma, duas freguesias, talvez só de uma, estou a pensar aqui no Porto Covo, quase todas as outras têm muito poucas competências. Ou seja, eu volto à mesma história, os nossos presidentes de Câmara, os nossos partidos, toda a gente fala em descentralizar, e toda a gente fala na regionalização, e toda a gente fala na proximidade entre os eleitos e o cidadão, por vários motivos, conhecem melhor os problemas, aplicam mais rapidamente e mais eficazmente o dinheiro, mas quando chega à altura das câmaras municipais descentralizarem, a gente vê que há aqui algum travão. E uma coisa que me tem surpreendido, pela negativa, e que também é transversal a quase todos, não é a todos, é a quase todos, muitos deles, eu fico com a sensação que não querem ter mais competências. Alguns e bem dizem, eu vou ter competências porque depois não tenho o dinheiro. Tudo bem. Mas vejo muitos satisfeitos com o facto de a Câmara Municipal ter lá os equipamentos e os meios, estão a fazer, deixa-os fazer. Este não pode ser o espírito, não é? Este não pode ser o espírito, porque a questão da junta, enquanto a unidade de norte do ponto de vista político, a questão da junta é precisamente esta proximidade. E eu acredito que, como acredito e tenho a certeza que uma Câmara Municipal consegue fazer melhor pelo seu município do que se for o Governo Central a vir fazer esses trabalhos, tenho a certeza que muitas, se não todas as juntas de freguesia, farão melhor o seu trabalho do que se for a Câmara Municipal a pôr lá equipamentos. E principalmente tem a Odmira, que tem tantas freguesias e tão distantes da sede. E proximamente aqueles que ficam muito longe das sedes. Aliás, foi-nos dito aqui pelo último Presidente que ele dizia isso, a máquina passou por cá, significa que a máquina, seja ela qual for, vai a várias localidades, a vários pontos vai às várias freguesias. Portanto, é o equipamento que vai passando, portanto, não passa em função da necessidade, há de ter uma programação. Portanto, o que isto quer dizer é que não estamos aqui a afetar os meios e os recursos de forma tão eficaz quanto permitiria uma junta de freguesia. Mas isto é a realidade que temos pelo país. Há realidades um bocadinho distintas, por exemplo, entre o norte do país e aqui a zona sul, e entre o interior e o litoral. Há aqui algumas questões que não têm tanto a ver com a política, questões quase culturais em termos das regiões. Por exemplo, há zonas no norte do país em que as juntas de freguesia têm muita força, muito recursos, muito meios, que também têm a ver com alguns detalhes. A distância das sedes e a distância física e temporal. Ou seja, enquanto aqui, se calhar, as freguesias que nós falamos, então, há dias falamos se tivermos aqui o Cercal, estava muito longe de Santiago, mas estamos a falar de 30 minutos, não sei. Mas vocês imaginem, por exemplo, que é a Serra da Estrela, há freguesias que no inverno ficavam, hoje menos, mas ficavam praticamente isoladas. Portanto, exigir-lhes uma autonomia muito maior do que têm estas aqui. Portanto, há algumas questões assim que são interessantes. Por isso é que é tão interessante perceber este corpo, que é o litoral alentejano, como é que funciona. E depois é curioso verificarmos, e nós já tivemos aqui das várias freguesias, as diferenças que começa a haver, a diversidade começa a haver. Nós estamos a falar de um horizonte, de um espaço geográfico que vai desde Odmira até Garândola. Até Alcácer, perdão. Portanto, é uma área ainda considerável, não é? E são sítios muito diferentes. Ainda faltam muitos passar por aqui. Ainda faltam bastantes passar por aqui, mas começa-se já aqui a perceber alguma tendência na forma política de como as autarquias, os municípios, as sedes municipais encaram aqui as freguesias. Este foi mais um, e voltámos ao que o Filipe diz, este senhor conhece muito bem o seu território, é um defensor muito grande do seu território, da sua terra,
deixou alguns recados políticos de forma mais ou menos subtil. Eu diria que politicamente é muito elegante, deixou aqui com muito cuidado, sem ferir suscetibilidades, mas foi passando alguns recados. Mas não deixou de dizer. Mas não deixou de dizer, foi passando alguns recados e pronto, é uma forma de estar na política, um bocado da velha escola, como diz o Filipe. Na semana passada realizou-se aqui em Sines, no Centro de Artes, uma conferência que contou com a presença do Sr. Ministro. Vocês estiveram presentes, qual foi aqui as principais ideias deixadas nessa conferência? Sim, olha, primeiro acho que também uma palavra que acho que é importante essas iniciativas e também já tivemos a oportunidade de... Já tínhamos trocado algumas ideias até de fazer algo parecido sobre vários temas e também é uma ideia que ainda está em cima da mesa para também, em parceria, podermos organizar algumas conferências temáticas sobre temas relevantes para a cidade e para a região. Desta conferência em particular, que era sobre os grandes investimentos que se vão realizar no Concelho de Sines e tudo o que está na sua envolvência e o que é que se vai passar nestes próximos 5 anos. Há coisas positivas e outras menos positivas, como é óbvio. O que é positivo é claramente a dimensão dos investimentos, que esperamos que se realizem todos como foram ou como estão a ser anunciados. Também é positivo a escolha do Concelho de Sines para esses grandes investimentos. Essa e é das partes positivas e também tudo aquilo que Sines representa do ponto de vista económico para o país. Isto é aquela parte bonita que nós ouvimos há muitos anos e que de certa forma, né, concordamos e também ficamos satisfeitos que assim seja. Depois vem a outra parte menos bonita e que também já andamos a falar há algum tempo e também outros programas já falámos nisto e dissemos que as coisas não evoluem e eu depois até um programa a seguir, acho eu, até disse não podemos ser injustos, há realmente algumas evoluções e sem dúvida nenhuma, né, nestes anos todos as coisas vão evoluindo. Aqui a questão é que os grandes investimentos andam muito mais depressa do que as outras coisas, não é? Por exemplo, nós daqui a pouco tempo, não é, temos a ligação da estrada acho que é ao Roncão. É um facto, não é, que evoluímos. A questão é quantos anos é que demoramos, não é, para ter a estrada ao Roncão. E depois para a estrada até a Grândola, né? Vamos demorar mais quantos anos? As coisas evoluem, mas evoluem de forma muito devagar. E depois aquilo mais, para mim pessoalmente, que é a questão de Sines, que é mais importante, é nós ouvimos responsáveis, e muito bem, fazem a parte deles, dizer que Sines neste momento está a competir na Liga dos Campeões. Ninguém me leva a mal, mas o grande problema é que onde eles estão a jogar a Liga dos Campeões, esse território ainda não saiu do distrital. Não tirando mérito ao distrital, né, como é óbvio, nem tirando mérito à Liga dos Campeões, mas temos aqui duas realidades completamente diferentes e quando os responsáveis dizem isto, é mais uma demonstração que realmente vivemos duas dimensões completamente diferentes. Estamos na Liga dos Campeões do ponto de vista dos investimentos, porque estamos a competir com grandes empresas multinacionais e com outros grandes polos industriais do mundo inteiro, não é? E as pessoas escolhem Sines e acho muito bem, e esse trabalho também as entidades do governo, a ICEP, todos os senhores ministros que trabalham para que isto possa ser possível, naturalmente têm todo o seu mérito e também estão de parabéns. Depois é a outra parte do distrital, que é a cidade e todos os grandes investimentos necessários de infraestruturas que continuamos, no meu entendimento, sem coisas muito concretas, para não dizer que não há uma estratégia, porque provavelmente há uma estratégia, né? A coisa não sai é daí.
E voltamos a falar, infelizmente, sempre das mesmas coisas, não é? Continuamos a falar até do ponto de vista do desenvolvimento do próprio negócio, não é? Há negócios que até podem ficar em risco porque não há estas infraestruturas, e estamos a falar da estrada, que devia de ser uma coisa normal e que a estrada devia estar feita já há muito tempo e até antes dos grandes investimentos. Estamos a falar, que também se falou lá, na questão da ligação da ferrovia, de não só de passageiros, mas também de mercadorias, que também não temos as ligações necessárias, e agora é que se está a desenvolver isso. E depois fala-se de tudo o resto, fala-se da habitação, né, que é agora é o grande tema da ordem do dia, que sempre foi um grande tema. Agora, há aqui algumas diferenças e, aliás, nestes anos, voltando 30 anos atrás, aí é que houve um desenvolvimento, e para ser justo, aí é que as coisas se desenvolveram mais do que se desenvolvem agora, no caso da habitação. Porquê? Porque a EDP fez um bairro, a Petrogal também investiu na habitação, e outras empresas também, a Repsol também, que naquela altura não era Repsol, investiram em habitação e construíram, e nós em Sines, não é? O caso que todos conhecem, o bairro nós chamamos o bairro da EDP. Agora é que não está a acontecer isso. Não é? Agora que não está a acontecer isso. E digo eu, não é? Também certamente não é por falta de meios financeiros dessas grandes empresas. E depois temos coisas curiosas, que é desses investimentos todos, continuamos sem saber, e provavelmente continuamos sem saber porque não há nada concreto nem combinado no bom sentido, que é o que é que vão deixar diretamente para a cidade, não é? Porque não é só fazer em casas, porque depois temos todos os outros problemas inerentes a isso, não é? Porque se vem para cá mais pessoas, continuamos com as mesmas escolas, continuamos com o mesmo efetivo da GNR, continuamos com o mesmo centro de saúde. Pronto, e isto é uma conversa que já tivemos não sei quantas vezes, e se calhar infelizmente vamos continuar a ter, independentemente de haver algumas evoluções, como eu disse, para não estar a ser injusto. Agora, isto, quando não for à mesma velocidade, vamos andar sempre a falar nisto, porque mas uma coisa não acompanha a outra. E depois também é importante o que é que, por exemplo, tem apoios, algumas empresas, não é? Têm apoios do Estado, não é? Para se fixar cá. E eu acho muito bem. Agora, qual é o apoio que essas empresas e o Estado vão dar à cidade, né, para essas empresas se instalarem cá? Continuamos também com a mesma conversa e continuamos com o mesmo tema. Depois, eu gostei do à vontade e da dinâmica do Sr. Ministro que esteve presente, da modernização, sendo que eu acho que o Sr. Ministro está um bocado desfocado em algumas matérias, provavelmente, e não de forma alguma retirar mérito à iniciativa, porque tem todo o mérito, e nós também não sabemos se este Sr. Ministro foi o que foi convidado diretamente, ou se convidaram outros, mas na minha opinião o Sr. Ministro da Economia e das Infraestruturas fazia mais sentido estar ali, porque são pastas mais concretas daquilo que é as necessidades destes grandes investimentos, mas pronto, retirando o à vontade e a dinâmica que o Sr. Ministro demonstra, de concreto também vimos muito pouco. Por isso, de uma forma geral, dar os parabéns pela iniciativa, como eu já referi, e acho que continuamos nos grandes anúncios, e também a questão das baterias, que eu também queria deixar aqui uma nota, que é: há empresas que vêm para cá fazer os grandes investimentos. Eu também tenho curiosidade, em alguns casos, o que é que essas empresas também vão dar diretamente à cidade também na altura da sua construção, não é? Se os trabalhadores vêm todos de fora,
se os equipamentos vêm todos de fora, se os materiais vêm todos de fora, ou se realmente vai haver aqui uma envolvência da cidade. Se vão colocar as pessoas em determinados sítios e que nem sequer vão saber onde é que é a cidade. Pronto, há aqui uma série de curiosidades. Agora, também o Sr. Presidente da Câmara falou em algumas coisas, e algumas delas também foi o que eu referi aqui. Agora, pronto, acho que era importante uma estratégia mais robusta, com coisas mais concretas, para que as coisas possam desenvolver. Outra coisa, e para terminar este tema, outra coisa também positiva que eu vi, e que no passado, algumas vezes que acompanhei estas coisas, não vi, foi a parceria e o à vontade e a disponibilidade para várias instituições falarem. Naturalmente que no passado também houve, mas eu acho que neste momento há aqui outra abertura e outra ligação que no passado não houve. E estou a falar do Governo, da Administração do Porto de Sines, da Câmara Municipal, da AICEP, naturalmente, e para não virem logo, no passado também houve. No passado também houve, tanto houve que as coisas foram aparecendo. Mas eu hoje parece-me, pela conversa e pelas posições dos responsáveis, que há aqui outra visão e outra abertura para que em conjunto se possa fazer algo diferente e algo melhor e com maior rapidez. Ora bem. Bom, isto temos aqui tanto para falar que acho melhor desconvocarmos os presidentes todos de junta para os próximos meses. Eu tenho aqui uma série de coisas para falar, né? Vou tentar falar por tópicos, que é para também não estar demasiado tempo a falar. Primeiro, o que é que a questão que a Vicência nos colocou é o que é que a gente tinha a dizer. A primeira coisa que tenho a dizer, entrei lá na conferência e saí, a primeira coisa que eu tenho a dizer é milhões, muitos milhões. É a primeira coisa que eu tenho a dizer. É só os 1.000 milhões. É só os 1.000 milhões. Nós já estávamos nos 20 mil milhões, agora já 25 mil milhões. 25 mil milhões, assim, são milhões, e ainda bem, serão bem-vindos. Uma primeira coisa que notei, a ausência de muitas forças vivas da cidade, nomeadamente até do espectro político. Para mim não faz sentido não estarem ali representantes de todos os partidos, por exemplo. Aquilo era por inscrição, não é? Não sei se inscreveram e não puderam ir. Desculpa-me interromper, e até de uma forma geral, a grande maioria das instituições não estava representada. Também não estavam presentes. Não estava. Isto também representa... E era aberto a toda a gente, por isso, não é? Quem queria ir, podia ir, não é? Isto representa, bem que se diz que para que o amor se mantenha é preciso que vai e que venha. É que nós queremos que as empresas se aproximem da cidade, mas a cidade também se tem que aproximar das empresas. Portanto, também tem que haver aqui. Isto não basta a gente depois falar por falar, quer dizer, é ali que se obtém muito conhecimento, nomeadamente conhecimento privilegiado que não se tem ali. Porque às vezes a imprensa traz-nos um tipo de conhecimento, e estamos sempre a aprender isto. A imprensa traz-nos um tipo, quem já viveu acontecimentos que depois vêm espelhados na imprensa, muitas vezes a imprensa não traduz aquilo, não é que traduza mal, mas não traduz por vezes com a profundidade, ou com a importância, ou com o detalhe que nós conhecemos e que é relevante. Bom, depois, para além dos milhões, para além da ausência de forças vivas da cidade, notei uma coisa importante, já se tinha a notar há algum tempo, que é o esforço que a atual administração do Porto de Sines tem feito para estar mais próximo da cidade. Deu aqui o pontapé de saída com a construção da habitação, e não tem essa obrigação, e dizem assim, mas é feito para os seus trabalhadores. Ok, mas se os seus trabalhadores tiverem habitação, era como os da EDP, os da Galp e daqui e dali, que tinham as próprias casas, não vinham a procurar no outro lado. Exatamente. E também com uma coisa que foi importante que o Presidente do Porto de Sines falou, da administração do Porto de Sines falou há um tempo atrás, e que hoje se está a falar muito, e que é quase um novo fenômeno, que é a questão do Master Plan para a cidade de Sines. Ao fim e ao cabo, o que ele aqui nos vem dizer é uma coisa fundamental, que eu acho que é a pedra de toque que está a fazer com que isto tudo falhe. É a falta de planeamento. O Sr. Ministro, numa questão que eu lhe coloquei, arrematou dizendo, porque eu apontei o facto de nos anos 70 se ter pensado a cidade de Santander como resposta, não sei se alguns dos nossos ouvintes
não saberão, mas a cidade de Sines praticamente desaparecia com a construção do complexo e do Porto de Sines e todos nós iríamos viver para Santo André. E o certo é que a cidade estava e está ainda planeada para 30 ou 40 ou 50 mil pessoas, não sei, tem um plano de... Ou seja, o Sr. Ministro remata a resposta à minha questão a dizer que não acredita numa economia planificada como a União Soviética. Mas o que está aqui não é uma economia planificada, o que está aqui é uma economia planeada. É só isto que se pedia. E agora o que é que está aqui a acontecer? Bom, há aqui várias coisas. Uma outra nota importante, para além dos milhões, etc., o futuro do ponto de vista habitacional e de crescimento, para mim já é claro que vai ser em Santo André. Quando isto tudo acabar, quando a poeira deste crescimento, quando estes milhões todos caírem no chão e a poeira assentar, Santo André talvez tenha duplicado a população atual. Não sei se duplica, mas tem mais 5 ou 6 ou 7 mil pessoas. Parece mais ou menos claro que esse será o caminho. Ou seja, vai-se concretizando aquilo que diziam em tempos, que Santo André é que ia ser a resposta ao complexo de Sines. Parece que nos anos 70 parece que alguém, por sorte ou por saber, acertou mais ou menos que era por aqui. Depois, volta a acontecer aquilo que eu já algumas vezes disse, que é aqui uma dicotomia entre Sines industrial e Sines cidade. São duas realidades opostas. O tipo de players, os interlocutores, as pessoas que estão a gerir o processo, a forma de pensar o processo, a forma de encarar o futuro, tudo não tem nada a ver entre o que é Sines, a cidade, nós, o cidadão que está aqui, as pessoas que falamos de Sines, do crescimento de Sines, do que é Sines, daquilo que estas empresas trazem. Até porque, há uma coisa curiosa, eles estão à volta de Sines, estão na cintura de Sines, eles praticamente, se quiserem, vêm a Sines, trabalham, vão embora e nem sequer vêm à cidade. Até fisicamente isto acontece. Mas estamos aqui a falar de realidades muito distintas. Pronto, nós levamos ali um conjunto de problemas que o Filipe já aqui elencou, que é a questão da habitação, é a questão dos serviços associados a um crescimento da população na segurança, nos esgotos, nas infraestruturas, na educação, na segurança, etc. Essa não é a preocupação dos grandes investidores que vêm para Sines. E até é legítimo que não seja. Claro, não é, diretamente não é um problema deles, né? E até é legítimo que não seja. É aqui que o poder central e também o poder local tem que fazer esta ponte, claro, não é? E fazer aqui este processo desta coesão necessária aqui do território. E depois eu acredito que o estejam a fazer. O Sr. Ministro que teve cá, eu concordo com o Filipe, é um bom comunicador, não tenho dúvida nenhuma que ele sabe imenso, mas sabe imenso, no caso concreto, sabia imenso do data center e da inovação, porque ele de Sines não sabia nada, e da habitação... E até do resto do processo, não sabia, e da habitação também sabia nada. A dinâmica toda e tal, mas não... Porque não é sequer a pasta dele e não tem que saber. Ou seja, até ali se foi notório que pessoas como nós que iam à procura, enfim, íamos perceber o que era o crescimento que está previsto para Sines, o que são as grandes empresas, o que é, mas nós íamos com um foco muito grande no território de Sines, e aquela conferência e aquela gente, naturalmente, estava com um foco muito grande no que é o que é a vertente económica e desenvolvimento estratégico de Sines e de Portugal. Portanto, estas coisas são compagináveis, têm de ser, porque alguém disse lá e muito bem que as pessoas estão cá. As pessoas estão cá, aconteça o que acontecer em Sines, as pessoas estão cá, vivem cá, têm a sua vida, têm o seu passado cá e estão cá. E isto leva-me à outra questão, que é um palavrão, que já há muito tempo se fala por aí, que é a questão da gentrificação. Que mais não é que o afastamento ou a alteração radical e profunda dos centros urbanos, isto surge muito com os bairros, dos centros urbanos. Eu vou-vos dizer uma coisa, eu acredito muito, e tenho pena que daqui a 10 anos a gente não se lembre disto, acredito muito na possibilidade fortíssima, daqui a 10 anos, uma parte muito considerável da população de Sines, nós, os nossos pais, os nossos avós, e o comércio e aquela forma de estar, de Sines, que não exista de todo. E não existe porque Sines cresce e se dilui, não existe porque as pessoas de Sines vão desaparecer. E vão desaparecer porquê? E agora leva-me à outra questão. Nós, neste momento, há aqui 3 fases do problema da habitação.
Uma delas é aquela que estamos a viver já há alguns anos e que estamos hoje a viver, que é não há casas para as pessoas de Sines. Os filhos, quem queira mudar de casa. À medida que vão aparecendo novos potenciais moradores, trazem mais dinheiro, vão comprando as casas que existem e vão substituindo a população que cá está hoje. O tipo de comércio vai mudando, as pessoas vão mudando. Hoje em dia, uma pessoa que põe um T2 ou um T3 à venda, dificilmente é comprada por uma pessoa de Sines. E tendencialmente será cada vez menos. Portanto, este acho que daqui a 10 anos, digo francamente, pode haver algum crescimento populacional que vá também diluir as 15 mil pessoas que hoje vivem aqui, mas mais do que isso vai haver aqui uma substituição. Aqui uma substituição, e é natural, uma pessoa que esteja reformada e que até pense ficar por Sines, se oferecerem 400 ou 500 mil euros pela sua casa, se calhar pensa em fazer a sua reforma para o outro lado e fica com algum dinheiro para os filhos e faz a sua vida. E isto aconteceu em muito lado. Lisboa queixa-se muito disto nos bairros antigos, mais populares, foi tudo comprado pelos estrangeiros. A gente aqui vamos ter isto, tem quase, aliás, acho que já estamos a assistir até um bocado a isto. Depois, o que é que está ali, que é muito falado, que é aquilo que é sentido imediatamente? É a questão da habitação. O foco é a habitação, e é bom que o seja, e a habitação em Sines é um foco há, se calhar, 20 anos que se fala no problema da habitação em Sines. A habitação tem aqui várias questões, é um problema que todos nós temos algum foco aqui, mas há aqui várias questões, e não podemos perdê-las de vista. Primeiro, foi aquilo que eu disse, há um problema temporalmente. Há um problema que já está a acontecer há algum tempo, que é a habitação para as pessoas que cá estão. Okay? Para as pessoas de Sines, que querem permanecer em Sines, para os filhos que querem voltar ou que se querem fixar em Sines. Este é um problema que estamos a viver há algum tempo. E agora vamos ter mais 2 problemas ligados à habitação. E isto vai ser um processo dinâmico. Ou seja, não vai cessar um e não vai começar o outro. Vamos entrar numa segunda fase. Já se vai sentindo e vai se intensificar. Que é a habitação para as pessoas que vêm construir os futuros equipamentos. Isto vai ser um número muito grande de pessoas, uns milhares, eles anunciaram ali, são milhares de pessoas, e que vêm em períodos relativamente curtos, 2 anos, 3 anos, 1 ano, pronto, mas que vão precisar de casa enquanto cá estiverem a construir. Constroem e vão embora. Portanto, e vamos ter aqui uma procura intensa durante um período de tempo. Que não vai fazer cessar a outra dos que são de Sines e continuam a querer casa. E quando à medida que as obras forem acabando a construção, vamos ter o terceiro problema, que é a residência para os que se vão fixar em Sines a trabalhar. Portanto, temos os residentes de Sines, temos os que vêm construir e temos os que vão cá ficar e vão trabalhar. E isto tem que haver respostas para esta gente toda. E têm que ser respostas, não são distintas, mas têm que ser respostas. E as respostas têm que ser muito robustas, porque estamos a falar de muita gente. E quando nós falamos aqui, e aqui, que se falou lá e se falou em todo lado, se isto é uma resposta do Governo Central, se é uma resposta também, e terá que ser, do poder local, se é uma resposta dos privados, eu diria que tem que ser de todos. E neste momento, até pelo tempo em que nós estamos, pela procura que já existe, pelo que vai acontecer daqui a 1 ano, e não se constrói milhares de casas num ano, vai ter que ser aqui um mix de respostas. Vão ter que entrar aqui, e aliás, isto devia estar feito há muito tempo, obviamente. Vão ter que entrar aqui os privados, vão ter que entrar as cooperativas, vão ter que entrar a autarquia, vai ter que entrar o Governo Central, e já não iremos a tempo. Mesmo que tivéssemos começado ontem, já não íamos a tempo. Já as coisas neste momento já não iam ser equilibradas. Vai aqui haver, já está a haver um desequilíbrio enorme entre o que é a procura e o que é a oferta, e já fez crescer imenso os preços em termos especulativos, e depois volta, indo até ao final aqui da questão, isto arrasta uma questão de coisas, que é se isto vai crescer, seja Santo André, eu acho muito que vai ser Santo André, seja Sines, vai necessitar de mais reforços de segurança, e nós estamos a viver dificuldades já de segurança aqui há algum tempo, há poucos efetivos, todos sabemos isso, tanto em Sines como em Santo André, a questão dos médicos, a questão dos enfermeiros, a questão das escolas. Eu por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Eu vejo a Galp, a Repsol, todas estas empresas, a habitação é necessário resolver já imediatamente, mas depois vejo darem dinheiro para a cultura, para o desporto, para tudo isso, mas depois vejo, por exemplo, a Etla com problemas gravíssimos. Então, mas será
que estas empresas não se conseguem juntar e financiar uma escola tecnoprofissional em definitivo? Eu sei que fazem parte, são dos associados, e eu pergunto-me, mas esta gente toda que vem para cá, que vai trazer os seus funcionários para cá, que vai ter aqui quadros superiores altamente qualificados, eles quererão, e acho que as pessoas também, trarão a sua família. Será que ainda ninguém pensou que temos que rapidamente fazer uma escola internacional aqui? Porque as pessoas vêm trabalhar 2, 3 anos e depois vão embora e vão procurar a escola para os filhos. Se não houver aqui, vai acontecer algumas coisas. Os filhos vão acabar por ficar em Lisboa e vêm cá trabalhar. E andamos todos nisto e vamos falando, mas nós falamos todos nisto há muitos anos. O que me parece aqui é aquilo que eu há pouco dizia, que há aqui um Sines industrial que está preocupado e muito bem em desenvolver do ponto de vista estratégico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista económico, fazer crescer muito Sines, contribuir para o PIB nacional, fazer a transição energética, fazer a transição digital, fazer tudo isso. E Sines é aqui um bocadinho, Sines começa-me a fazer lembrar duas coisas. Eu tenho 2 imagens de Sines. É um bocadinho a aldeia da Luz, que veio a barragem e tiveram que tapar a aldeia, foi uma consequência do desenvolvimento, não é? Parece que nós vamos começar a ser vítimas e consequências do desenvolvimento, parece que é o que vai começar aqui a acontecer. E faz-me também lembrar, há aqui uma imagem, eu por acaso estava lá na conferência e estava a pensar, tem uma imagem que Sines faz muito lembrar aqueles Sines cidade, Sines, Porto Covo, a cidade da nossa urbe, começa a lembrar muito, em relação ao complexo, começa a lembrar muito aqueles filhos de pais muito ricos, que os pais tinham muito dinheiro, mas não tinham tempo para acompanhar o crescimento dos filhos, nem do ponto de vista educacional, nem do ponto de vista da formação enquanto pessoas, enquanto cidadão, e os filhos cresciam muito sozinhos, tinham tudo e iam crescendo à sua maneira. Isto, 99% dos casos, corre mal. Todos nós conhecemos casos desses que correm mal. E parece que é um bocadinho o que está aqui a acontecer. É esta sensação clara que eu tenho. Mais uma vez vos digo, parece-me que de todos estes parceiros que estão aqui, obviamente que a Câmara Municipal de Sines tem aqui o inegável posicionamento de nos defender e de tracionar este processo de Sines não ser esquecido, pelo contrário, de ser o foco, mas parece-me que todos estes parceiros que estão aqui, todas as empresas que estão aqui hoje, mais aquelas empresas que está previsto vir, ainda não se sabe muito de qual é o seu posicionamento sobre isto tudo. Parece-me a mim que a administração do Porto de Sines, até pela sua característica de empresa, que não é totalmente privada, parece-me que é a única que já percebeu aqui que tem que haver aqui uma interseção muito maior entre as grandes empresas que estão aqui e a população, a comunidade que está aqui. Porque depois há aqui uma coisa muito interessante, que é talvez isso que nos afasta também do processo, é que Sines, enquanto cidade, Sines e Porto Covo, enquanto cidades, não servem o complexo. Nós não temos aqui fábricas que forneçam material, não temos aqui mão de obra suficiente que sirva estes projetos, não temos aqui empresas que prestem serviços suficientes para estes projetos. Isto também faz com que afastem, porque este investimento que está aqui, e este investimento que está aqui previsto, se fosse, por exemplo, perto de Lisboa, do Porto, de Braga, enfim, estou só a falar de Portugal, se tivesse grandes cidades com capacidade de servir, portanto havia aqui uma interseção forçosamente maiores. Eu não digo que isto é construído no deserto. Havia um ministro que dizia que a margem sul que era o deserto. Isto não é construído no deserto. Mas claramente Sines não tem capacidade para acompanhar esta Sines. Cidade não consegue acompanhar este Sines industrial, que é uma outra realidade. Só para acrescentar neste tema, que há pouco não queria falar nisso e não falei. Isto também é tudo muito bonito, mas não se ouve ninguém a falar da questão do ponto de vista ambiental e do ponto de vista da segurança, não é? Porque do ponto de vista da segurança, proteção civil, bombeiros, nenhuma palavra, não é? E com o aumento do complexo, naturalmente, que com tudo o que se pode fazer para minimizar, há sempre algum impacto ambiental, não é? E do ponto de vista da segurança, também nunca, naturalmente, com toda a tecnologia associada para evitar acontecimentos mais desagradáveis, mas o que é facto é que por este mundo fora vão acontecendo e temos que estar minimamente preparados para eventuais acontecimentos desses. A questão é que não se ouve ninguém falar, venha de onde vier, nem uma palavra
sobre esse assunto, e o que é mais grave é que nós nem temos capacidade, e não é de certa forma fazer aqui alertas nenhuns, é apenas constatar um facto. Nós não temos capacidade de resposta para determinados acontecimentos no momento, muito menos com este desenvolvimento todo que está por aí anunciado. E depois também há coisas que por si só demonstra a dimensão das coisas. Por exemplo, anunciam 25 mil milhões, por exemplo, não é? O orçamento da Câmara para investimento são 12 milhões, não é? Não podemos querer milagres acompanhar o desenvolvimento industrial com um orçamento que a Câmara Municipal tem de 12 milhões de investimento. Naturalmente pode fazer muita coisa e nós... Alguém deu lá um exemplo interessante, Filipe, sobre a questão da Expo. Foi um Sim. caso de sucesso do ponto Sim. de vista do planeamento, do ponto de vista da organização. E atenção que os terrenos da Expo, onde se projetou construir a Expo, estavam muito piores do que muitos terrenos que nós temos Estão aqui para aqui, construir, claro, não é? sem dúvida. Porque estavam contaminados, porque tinham ainda muitos restos do que foi a área industrial, enfim, e construiu-se, e fez, e planificou-se, e cumpriu-se datas, e cumpriu-se tudo. Enfim, E transformou-se uma zona com alguma qualidade. Sim. Desculpa. Com alguma qualidade na questão da Parque Expo, lá está, porque houve algum planeamento, ou houve o planeamento todo E houve uma exigência, nós portugueses somos muito assim, havia uma data que nos obrigava a abrir cumprir, a exposição. exatamente. Com certeza. Se houvesse aqui uma decisão europeia que dissesse os investimentos em si só começam quando tiverem criadas as infraestruturas, têm que construir 5 mil fogos, têm que fazer a autoestrada, a rodovias, enquanto isso, a rodovia, a ferrovia, quando não estiver constituído, não pode arrancar os investimentos. Eu tenho a certeza absoluta que isto se resolvia. Mas é que é assim que funciona. E só para concluir a parte da segurança, que isto é importante que as pessoas possam ter consciência disto. Nós estamos a falar desses 25 mil milhões de investimentos. Como eu disse, do ponto de vista da segurança, ninguém fala. Só para que as pessoas possam ter uma noção, os bombeiros de Sines, de orçamento camarário, recebem 112 ou 120 mil euros à volta disso. Nós depois temos vizinhos, como Grândola, e muito bem, recebe mais de 600 mil euros de subsídio. O Conselho de Odmira também, acho que são 500 ou 600 mil euros também. E depois, do ponto de vista das empresas, donativos diretos, nós temos conselhos, nossos vizinhos, que recebem mais de empresas, não tendo grandes empresas, do que a Associação dos Bombeiros de Sines. Por isso, isto também é uma reflexão que devíamos todos de fazer, porque nós gostamos muito de falar, e às vezes muito boa gente fala sem saber, e falam dos nossos bombeiros sem saber, e deviam ter a noção daquilo que se passa, e que muitas vezes até fazem muito com pouco, não é? E não há lá está também uma estratégia do ponto de vista da segurança, porque os bombeiros de Sines, e não só, e os da região também, não é? Porque se houver aqui uma desgraça, não é só os bombeiros de Sines que estão envolvidos, é os bombeiros da região, são os primeiros a aparecer, como se costuma dizer. Mas por parte do Governo Central, não é? E também do poder local, do ponto de vista da região, sendo que há aqui outros concelhos que estão muito melhores do que nós, do ponto de vista do financiamento, também não há aqui nenhuma estratégia, não é? Ao dizer assim, Sines, não é? Até porque, do ponto de vista das empresas com nível de perigo elevado, nós em Sines temos a nível nacional a maior percentagem, ou até somos o concelho com maior indústrias com essa classificação. Mas do ponto de vista financeiro não recebemos mais nada para investir, né? E para ter outras condições por causa disso. Por isso continuamos, e como o bom português costuma dizer, continuamos a andar a fazer a casa pelo telhado. E como o Brás disse também, e muito bem, as empresas querem instalar-se e o resto é alguém que resolva. Pronto. Só é uma preocupação. E é assim que funciona. Eu trabalhei sempre em empresas, quase sempre em multinacionais,
estas questões só são uma preocupação para as empresas quando passar a ser uma preocupação para o seu ciclo económico. Ou seja, quando os trabalhadores se recusarem a vir para Sines porque não têm a casa ou porque não têm a escola para os filhos, os trabalhadores mais qualificados, no caso. Aí passa a ser um problema e eles resolvem. Agora, lá está, estamos a resolver o problema no final da linha quando devia ser no início. Duas ou três questões aqui. Primeiro, dar nota que a Calb, que é a empresa que vem construir a empresa de baterias de capitais chineses, a empresa de capitais chineses que vem construir as baterias, teve uma abordagem distinta. Neste momento ainda foi com o atual Presidente da Câmara Municipal de Sines, era eu o Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, que fez, vão ter em Santiago, na zona industrial, um apart-hotel de... Eu disse de Santiago? Sim. De Santo André. Vila Nova Santo André. Um apart-hotel para cerca de 700 pessoas, que será para os seus trabalhadores na fase de construção e depois deve transformar aquilo para os seus funcionários, e vai ter uma outra área, um outro bairro residencial com cerca de 300 fogos. Portanto, estes de alguma forma, estes investidores de alguma forma têm o seu problema mais ou menos resolvido do ponto de vista habitacional. Depois, dizer-vos aqui também, que eu estava aqui a ouvir, estas questões, o Presidente da Câmara Municipal de Sines abordou ali uma questão que a maior parte das pessoas não conhecerão. A secundária de Sines duplicou o número de alunos agora em 3 anos ou em 4 anos. É que nós vamos aqui ter um problema. Eu acho que as pessoas que não estão a ter muita noção disto, que é, se chegarem aqui em 2 ou 3 anos, chegarem aqui estas 10 mil pessoas que se fala, e atenção, não podemos confundir o que são trabalhadores que vêm sozinhos, trabalham, vão embora, do que são pessoas que depois vêm para trabalhar cá, trazem a família, constituem família, que ficam cá a residir. Porque estas empresas já não levam as pessoas, já não são empresas de mão de obra intensiva como foi em tempos algumas indústrias que estavam aqui, mas ainda vamos ter aqui muitos trabalhadores. A questão das escolas. Vão ter que surgir escolas, e não estou a falar de Sines, Santiago, Santander, vão ter que surgir escolas ou vão ter que ampliar as atuais. Ora, se as atuais já estão no estado que estão depois com alguns problemas, são alguns problemas, nada que não se resolva, nada que não se resolva, mas tem problemas. É preciso de algumas coisas, é preciso dinheiro, parece que há, é preciso vontade, que parece que há, é preciso planeamento, é preciso autorizações e é preciso começar a construir. Portanto, tem aqui uma série de coisas. Depois temos aqui a questão da segurança, que já falámos, e eu acho que vai ser um dos grandes problemas que vamos viver aqui na nossa zona por causa do crescimento populacional. A questão da saúde, por incrível que pareça, se calhar ainda é aquela que neste momento consegue aqui acomodar, porque nós temos o exemplo quando é o verão, o Hospital do Litoral ainda vai aqui acomodando aqui algum crescimento, mas depois temos aqui uma questão muito importante para as autarquias, que é a questão do espaço público. É que o espaço público vai crescer, teoricamente vamos ter mais áreas residenciais, mesmo que não tenhamos, as infraestruturas atuais vão estar muito mais utilizadas, subcarregadas, e não sei se esses 12 milhões vão esticar, não sei porque é que o Governo vai dar mais dinheiro, que vai dar de acordo com uma fórmula. Depois, finalizar com uma questão muito engraçada. Há coisas que nos ficam na memória quando somos bons observadores, eu considero bom observador. Eu lembro-me de ser adolescente, e andava na rua à noite, não sei o que é que andaria a fazer, já lá vão tantos anos, e de parar um carro com uns indivíduos irlandeses, eu lembro por causa da pronúncia deles, indivíduos irlandeses, e que eu ia com alguns amigos meus, e que nos dizem assim, olha, boa noite, nós estamos em Sines, e a gente diz, sim, estão em Sines, e eles dizem-nos uma coisa que eu nunca mais me esqueci, e que tem tudo a ver, se pensarem, tem tudo a ver com o que estamos aqui a falar, e eles dizem assim, olha, que cidade é aquela muito grande, que cidade é aquela muito grande, ali do lado direito, quando chegámos, que dizia Repsol, tem muitas luzes, uma cidade muito grande, que cheira muito mal. E isto é engraçado, olharmos para isto e dizer, não, aquilo é uma fábrica, é uma empresa, que era de noite. Portanto, isto é engraçado, percebemos, isto espelha, é um bom espelho deste divórcio que existe entre um grande monstro que existe à volta de Sines, monstro pela dimensão, que é a nossa dinâmica industrial, do que somos nós aqui, muito mais pequeninos e enfim, mas não chega mal. Muito bem. Naturalmente então... que é um tema para continuar, não é? Sim. Até porque somos a favor dos grandes investimentos
apenas também defendemos é que a coisa seja de forma equilibrada. Somos a favor dos grandes investimentos. Possa fazer as duas coisas. Claro, mas um grande investimento, para mim, é um investimento destas componentes todas. Claro. Não é chegar aqui e fazer uma grande fábrica, produzir muito. Tem estas componentes. Tem uma componente cultural, tem uma componente social, tem uma componente económica, tem que ter as várias componentes. Isso é que é um investimento. Senão, são refinarias no meio do deserto que existem e que produzem muito e contribuem muito para o PIB dos seus países, mas não tem mais nada à volta, tem só o deserto à volta. Vamos então à nota positiva da semana. Então a nota positiva da semana são duas. É para o Ginásio Clube de Sines pela conquista da subida à primeira divisão nacional de voleibol em juvenis femininos. Fica aqui os parabéns para a equipa de juvenis femininos do Ginásio Clube de Sines. E também para o Ginásio Clube de Sines, que foi vencedor da taça da Fundação Atel Beja 25-26 em futebol. Também fica os parabéns para o Clube Desportivo de Porto Covo, que a disputa da taça foi entre Porto Covo, o Clube de Porto Covo e o ginásio, por isso havia uma certeza que nós tínhamos, que a taça ficava no Conselho, e esta parte também é positiva, e por isso também parabéns a todos os intervenientes. Permite-me que destaque aí uma questão, que é o trabalho do Ginásio Clube de Sines. Nós vimos a assistir há quase 10 anos para cá um crescimento do vôlei, nomeadamente feminino, sim. E começa a ter aqui os seus reflexos, mas isto aqui é muito rápido. É incrível como é que uma localidade com a dimensão de Sines, que não somos assim tantos, conseguimos ser competitivos, por exemplo, neste caso concreto do vôlei, conseguimos chegar à primeira divisão, sim, ao nacional, sim, a competir se calhar com cidades de 50 e 60 mil pessoas, porque aquilo apanha o Alentejo e o Algarve. Elas, no caso da Nacional... Não, antes a chegada. Sim, portanto, o Alentejo e o Algarve. Isto é admirável, não é? E não só, é um desporto, muitas vezes não há tanta oferta para o desporto feminino, não é? E temos aqui uma modalidade que estão a dar cartas na modalidade. Depois o verso desta semana é: a vida, apesar de dura, é mágica, por isso sempre acredito no inesperado, de Maria Miranda. O livro desta semana é uma promessa de amor, de Tiago Rebelo. Uma promessa de amor é um livro e simultaneamente uma história de amor e uma lição de vida que mergulha no mundo obscuro de um país onde a liberdade ainda não é um direito óbvio. Segundo o autor, é um jornalista de televisão no topo da fama, uma criativa de sucesso no mundo da publicidade, um repórter cubana neste caso, que busca a liberdade, 3 pessoas movidas pela força de vontade nas suas profissões, que perseguem objetivos maiores para as suas vidas incompletas, uma perigosa aventura da Luz Maria, a caminho do exílio, leva a cruzar-se com Lourenço, e este não podia imaginar que uma decisão tomada numa ilha tropical iria afetar a sua vida. Um encontro furtivo numa estação de comboios em Lisboa, um momento de pânico motivado pela perseguição política, atira Luz Maria para os braços de Lourenço, quando este vai ao encontro de Isabel. Se num primeiro instante foi apenas por solidariedade que decidiu ajudar Luz Maria a começar uma nova vida em Portugal, em breve Lourenço vai ver-se envolvido num trambolhão de sentimentos que o irão obrigar a fazer uma escolha impossível entre a mulher dos seus sonhos e a mulher da sua vida, pois o resto convém ler. Bom, por mais duras que possam ser as nossas críticas, acabamos sempre de uma forma, acabamos sempre com muito amor. Um livro bastante interessante do Tiago Rebelo. Para a semana temos convidado, é o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Grândola, Luís Vital, e muito obrigado a todos e até para a semana. Obrigado também a todos que estiveram connosco. Este é o programa Política com Factos, que é emitido na Rádio Sines às quartas e aos domingos às 11 da manhã. Equipa composta por Filipe Alexandre Raposo, António Brás, Vicência Tavares e Filipe Medeiros. Desejamos um resto de dia a todos.